Fala galera, meu nome é Diego Souza e eu vou te ensinar como ganhar muito dinheiro com temperos. Sim, você pode criar sua marca própria de temperos, você pode começar a produzir, montar sua mini fábrica até dentro de casa mesmo e começar um grande negócio altamente lucrativo e vender para supermercados, para hortifrutis, para açougues e ganhar muito dinheiro nesse ramo. E eu vou te ensinar a fazer tudo isso. Eu tenho uma fábrica de temperos, produzo mais de 40 itens, mais de 40 produtos diferentes e eu tenho duas marcas. Eu tenho essa daqui, que é a King Spices. Lá nós produzimos especiarias premium. E eu tenho uma outra marca que é a Amor, o melhor tempero. Lá é uma linha mais popular de temperos em sachês. E eu vou mostrar para vocês agora um pouquinho dos nossos produtos e você vai conhecer mais sobre outras marcas também, outras pessoas que já estão fazendo isso e ganhando muito dinheiro nesse ramo. Então, pessoal, esses foram alguns de nossos produtos, né, que nós produzimos. Se vocês quiserem também, vocês podem entrar no nosso Instagram, kingspices.brasil ou amor.alimentos. E lá vocês vão ver mais informações, ver os nossos expositores dentro dos mercados dos nossos clientes e outras informações mais e curiosidades. Outras marcas vocês viram também passando aí no nosso vídeo, né? Que a gente entrou nos mercados, fez os videozinhos para vocês, né? Para vocês terem ideia de como são outras embalagens, como são outros expositores e vocês verem também que é possível começar com pouco, com embalagem mais simples, de uma maneira mais artesanal, dá para ser feito. Agora vamos fazer uma análise dos produtos que nós vimos aí nesse vídeo. A primeira marca lá que a gente viu tem um produto com embalagem mais simples, uma embalagem sem laminação, provavelmente deve ser de PP ou PE o material da embalagem, sendo que o mais indicado é o PP, polipropileno, que é uma embalagem que tem mais barreira. Então esse é o mais indicado para você sacar, né, os seus temperos. E ele também já vem impresso no sachê, né, todas as informações importantes, o nome do produto, o nome da marca, a gramatura, código de barras, que é algo muito importante. Porém, a embalagem simples, sem muito apelo visual. Então, já a outra marca, ela tem um pouco mais de apelo visual, né, tem um pouco mais de cor, um vermelho, um branco, mas também segue a mesma linha de embalagem simples, sem laminação, somente com impressão na frente, para identificar e dar um segundo passo, vamos dizer assim. E a terceira marca que foi mostrada é a marca, o tipo de embalagem, vamos dizer assim, inicial, que o pessoal compra aquele saquinho transparente liso. Normalmente esses saquinhos são de PE, polietileno, que não é tão indicado assim, porque tem menos barreira, né? Então para dar bicho, para dar barata, é mais fácil. Então por isso que a gente indica sempre que seja o PP, o polipropileno. Mas o pessoal, para começar, às vezes utiliza, né, o que tem aí nas lojas de embalagem, que são esses saquinhos de polietileno. Liso, transparente, e aí fazem uma solapa, aquele papelzinho aqui que tem a marca, né, impressa, é uma solapa. E aí, às vezes, imprime em casa mesmo na impressora, com papel comum, ou com papel um pouquinho mais grosso, outras pessoas mandam imprimir numa gráfica, e aí fazem a solapinha e grampeia, ou então sela, na seladora manual, ou outras marcas também já vi que usam a seladora automática, fica mais grossinha, né, a área de selagem,
Então a gente consegue diferenciar. E aí o pessoal vai começando e com o tempo vai migrando para aquela outra embalagem, né, das outras duas marcas que vimos anteriormente, e aí vai crescendo até chegar numa embalagem tipo da nossa, por exemplo, da Amor Alimentos, que é algo mais elaborado, uma embalagem já com laminação, de PP mais PP, tem mais barreira, então uma apresentação melhor, um apelo visual melhor, né? Então o cliente olha, chama a atenção do cliente, né? O cliente vê uma qualidade boa, vê um preço bom, acabou, é venda na certa. Então vamos te ensinar como fazer tudo isso para poder criar sua marca e ganhar muito dinheiro. Agora vamos aos cálculos, que eu sei que vocês gostam dos números. Vamos ver de fato qual é a lucratividade de alguns dos produtos aí, para vocês só terem uma noção de como é bom esse negócio. Vamos lá. Aqui, ó. Essas marcas, na verdade, elas são conhecidas como low price. Então, as marcas que vendem, vamos dizer, barato. Barato, entre aspas, né? Porque a gente vai ver que as margens, ainda assim vendendo barato, são muito altas. Dá para ganhar bastante dinheiro. Então, assim, por exemplo, o tempero baiano, que a gente viu da primeira marca, são 20 gramas. E aí sai a R$ 1,49 nesse mercado. Muito provavelmente, eles colocam uma margem ali entre 40% a 50%. Nesse caso aí, vamos imaginar que seja uma margem de 50%, que é o que eu imagino. Então, essa fábrica passa para o mercado a R$ 1 e eles colocam 50% em cima. Ou seja, utilizam um markup de 1,5. E aí, vendem um produto de 1,50, né? No caso, em 49, né? E aí, R$ 1 é o preço que a fábrica vende para o mercado. E aí, ela vende sempre 10, 20 ou 30 unidades. Sempre 10, 20 ou 30, ou então 12 ou 24. Então, sempre fardinhos com 10 ou 12. E aí vai se multiplicando de acordo com a necessidade do cliente, né? E aí, vamos lá aos cálculos. R$ 1 ele vende cada 20 gramas de tempero baiano. O quilo do tempero baiano custa R$ 4. Então, 20 gramas, 1.000 gramas, né, 1 quilo, dividido por 20 gramas, ele dá para fazer 50 sachês, 50 embalagens dessa que ele vende por R$ 1. Então, 50 vezes R$ 1, ele vende R$ 50. Na verdade, ele faz R$ 50 com 1 quilo de tempero baiano, que custa para ele R$ 4. Iluminação desligou aqui, mas segue o barco. Então, ele investe R$ 4 no insumo, né, em 1 quilo de tempero baiano, e ele vende por R$ 50. Esse 1 quilo fracionado em embalagens de 20 gramas. Então vamos lá. R$ 4 e volta a 50, digo, isso aí é um negócio da China, mais de 1000% de margem. Mas não são só esses custos, né? Tem o custo da embalagem, tem o custo de operação, tem o custo de venda, mas mesmo assim vamos calcular tudo. Uma embalagem dessa deve custar em torno de 6 a 7 centavos. Eu tiro pela minha embalagem, que é uma embalagem melhor e me custa em torno de 10 centavos. Então a dele é uma embalagem mais simples, que eu já contei também anteriormente, estava nessa média aí de 6 a 7 centavos. Vamos lá, vamos botar 7 centavos. 7 centavos vezes 50, né, pacotinhos que ele faz com quilo, então ele vai gastar R$ 3,50 com embalagens. R$ 4 de insumo, mais R$ 3,50 com embalagens, R$ 7,50. Produção, custo de produção, mão de obra, né, a pessoa que vai produzir aquele tempero. Que inicialmente você montando sua fábrica, você pode fazer dentro da sua própria casa, porque não demanda muita área. Então até no quintal ou em 2 quartos, olha, voltou a luz. Você pode começar a sua produção inicialmente e depois ir crescendo, alugar um espaço, mas para começar dentro de casa você já consegue, você não precisa contratar funcionários. Mas caso você tenha um funcionário, vamos calcular esse custo. Um funcionário que ganha salário mínimo, vamos dizer que no final do mês ele te custa R$ 2.000, com transporte, com décimo, com férias, calculando todos os encargos e todos os custos que você tem com o funcionário. Vamos botar R$ 2.000. Dividido por 22 dias que ele trabalha, dá uma diária aí de R$ 90 mais ou menos. Vamos dividir esses R$ 90 por 2.000 peças, que é a produtividade de um funcionário durante um dia.
Então, um funcionário, durante um dia, ele consegue fazer 2.000 peças. E isso vai dar, deixa eu ver aqui, 5 centavos. 4,5 centavos para ser mais preciso. Vamos arredondar para 5 centavos. É o custo de mão de obra de produção por unidade. Então, 5 centavos vezes 50 sachês, vamos lá, dá 2,50 o custo com mão de obra para a produção. Então, tínhamos um custo de R$4 do insumo, mais R$3,50 de embalagem, mais R$2,50. Totalizou um custo de R$10. Agora só falta o custo de venda. Para o custo de venda, você inicialmente vai sair com sua moto, com seu carro e vai vender nos mercados. E vai ter o custo apenas de gasolina e de seu tempo, logicamente. Mas vamos supor que você tem um vendedor, então você vai pagar sempre aí de comissão, tem um custo total de vendas, né? Até para você também, se você mesmo for vender, sempre vai variar ali de 5 a 15%. Então, 15% sendo um teto máximo para você gastar com vendas, e 5% não tem como gastar menos que isso, para falar a verdade. Então vai variar, isso aí vai depender do seu volume de vendas. Quanto mais você vende, menor fica seu custo. Quanto menos você vende, maior fica seu custo. Mas vamos colocar aí 10%, vamos colocar na média. Então, R$1, 10%, 10 centavos. 10 centavos vezes 50 pacotinhos, R$5. Então, temos um custo total que estava em 10, 4 de insumo, 3,50 de embalagem, 7,50. Mais 2,50 de custo de mão de obra de produção, R$10. Mais R$5 de custo de vendas, R$15. Então, esse é o custo total para 1 quilo de tempero baiano que ele investe. R$15 e ele faz R$50. Ou seja, ele dobrou, triplicou e mais alguma coisinha ainda. Essa margem é interessante? Eu acho que sim, porque você não tem só um item. Eu, como falei, tenho mais de 40 itens. Vocês viram o expositor deles também. Ele tem 40, 50 itens. Então, imagina, de uma vez só você vende 40, 50 itens com alta margem de lucro. Ah, Diego, mas será que não é só esse item que tem uma lucratividade assim alta? Vamos ver outro item então. Na segunda marca ali, o primeiro produto logo que passa no vídeo é o Sene, que no mercado ali é vendido a R$1,30. Então deixa eu fazer a conta aqui de quanto é que sai com a margem de 50%, né? Se ele estiver aplicando a margem de 50%. Sai 88 centavos. Deixa eu ver. 87 centavos, para ser mais preciso. Então, 87 centavos. Vamos lá. São 5 gramas de Sene. Então, vamos lá. 1 quilo dá 1.000 gramas dividido por 5 gramas. 200 pacotinhos de Sene ele faz. 200 pacotinhos de Sene vezes 87 centavos, ele faz R$174. R$174. Você sabe quanto é que custa 1 quilo de Sene? 1 quilo de Sene custa 5 reais no meu fornecedor. R$5 um quilo de Sene. E a gente viu aqui que com 1 quilo de Sene ele faz 200 pacotes, ele fraciona, faz 200 pacotes e vende por R$174. Então, vamos lá, né? É esses cálculos que agora ficou interessante. O custo de insumo, R$5, 1 quilo de Sene. O custo de embalagem, vamos lá, 7 centavos vezes 200 unidades agora, que vai dar R$14. Então, R$14 mais R$5 do insumo, R$19. O custo de mão de obra de produção, a gente colocou lá 5 centavos, não foi? 5 centavos vezes 200 vai dar R$10. Ou seja, vai para R$29 o custo. Mais 10 centavos, que é o custo por unidade de vendas. 10 centavos vezes 200, R$20. Ou seja, foi para R$49. R$49 o custo que ele tem para fazer 1 quilo de Sene. E ele vende por R$174. Ou seja,
Ele investe R$ 49,00 entre insumo, embalagem, produção e venda e retorna e faz R$ 174,00. Ou seja, uma margem também similar à do outro produto, vezes 2, vezes 3 e mais alguma coisinha também. Então, são margens altas. Você está vendo que todos os produtos vai sempre ter essa média aí de margem. Uns vão ter um pouquinho menos, outros vão ter um pouquinho mais até. Então, assim, a média é isso aí. Se a gente pegar a folha de louro agora, vamos lá, mesma coisa. Folha de louro é 99 centavos, 3 gramas. Um sachêzinho com 3 gramas de folha de louro, 99 centavos. E aí, 1 quilo de folha de louro dá para fazer, vamos fazer as contas aqui, 1.000 gramas dividido por 3 gramas, né, que vai em cada pacotinho. Dá para fazer 333 pacotinhos de folha de louro. 333, se o mercado vende de 99 centavos, ele compra por 66 centavos. 333 unidades vezes 66 centavos. Ou seja, 220 reais. 220 reais ele fatura com 333 pacotinhos de folha de louro. 1 quilo de folha de louro. 1 quilo de folha de louro custa R$17. Mais 7 centavos vezes 333 unidades, 7 centavos vezes 333, 23,31. Mais R$17 do insumo, R$40. Agora mais 5 centavos da mão de obra de produção, vezes 333, 16,65. Então R$40 mais 16, 56. Mais 10 centavos vezes 333, R$33. Mais 5,6, 89, R$90 é o custo de produzir 1 quilo de folha de louro fracionados em 333 sachês de 3 gramas. De R$90 ele faz R$220. Então, você está vendo a margem, você está vendo o volume. Então aí você consegue analisar cada produto, né? O volume de dinheiro, a margem, que é diferente, né? O tempero baiano, para 1 quilo de tempero baiano, ele investiu R$15 e fez 50. Teve R$35 de lucro. Já para a folha de louro, ele investiu R$90 e fez 220. Ou seja, ele teve R$130 de lucro. Então, tem produtos que com 1 quilo você vai fazer R$130 com a folha de louro. Tem produtos que o tempero baiano, né, por exemplo, você só vai fazer R$35 com 1 quilo. Então, vai variar. Eu comecei com a minha embalagem de solapa e com um saquinho transparente liso. E depois fui aumentando as vendas, fui ganhando clientela, eu fui reinvestindo na minha empresa, na minha linha de produtos. Reinvesti em embalagem, para dar mais agilidade na minha produção e para ter uma apresentação melhor ainda. Eu migrei da embalagem de solapa para uma embalagem nova que vamos apresentar agora no vídeo. Como vocês viram aí, tudo que eu faço eu gosto de fazer bem feito, gosto de fazer direitinho, com uma apresentação legal, uma qualidade legal. Porque eu acho que quando a gente vende qualidade, o cliente volta. Então a gente não vende uma vez só, a gente vende sempre. E como isso é um negócio de alto giro, então o cliente que vai naquele mercado comprar um tempero, no outro dia ele está lá, na outra semana ele está lá, daqui 15 dias ele está lá, no outro mês ele está lá. Então sempre ele vai comprar de você. Então você precisa dessa venda recorrente. Então por isso que você tem que sempre investir em qualidade, tanto no produto quanto na embalagem. Então, mesmo eu começando aqui com essa embalagem mais inicial aqui, de saquinho liso, transparente e solapa, que é a embalagem que a gente já viu que é uma embalagem de entrada, eu fiz algo arrumado, algo apresentável, algo de qualidade.
eu peguei esse meu saquinho transparente liso aqui, eu falei para vocês que a maioria dos que a gente procura, dos que a gente encontra, na verdade, nas lojas de embalagem, são de PE, polietileno, que não é tão indicado assim, porque tem menos barreira. Quando eu digo que tem menos barreira, o que é que eu quero dizer com isso? Quer dizer que o plástico ele é mais poroso, então ele exala mais o cheiro, consequentemente atrai mais barata, mais bicho, então perde a qualidade do produto. Então, às vezes, se demorar um certo tempo ali no gancho, normalmente não acontece, mas se acontecer, quando o cliente for usar, às vezes já perdeu o cheiro, já perdeu, entendeu? Então não é a mesma coisa. Esse saquinho que eu comprei, que eu comecei a usar, foi o saquinho de PP, liso, transparente, porém de PP. Eu só queria se fosse de PP. Então achei um fabricante, fui lá na fábrica, visitei e comprei uma certa quantidade. E aí comprei essa quantidade, um volume grande, né? Mas porque minha linha também era grande, já comecei já com 30 itens. Então eu tinha que fazer pelo menos ali 2.000 unidades de cada item. Foi meu estoque mínimo inicial. Hoje eu sei que poderia ter começado com menos, mas foi o meu estoque mínimo inicial. Eu fui na fábrica, comprei esse saquinho liso de PP na medida do que eu quis. Eles projetaram lá para mim nessa medida e fizeram sob encomenda. Saiu um preço bom também. Saiu, se eu não me engano, foi 3 centavos cada um. E eu comprei numa gráfica em Minas Gerais a minha solapa. Mandei fazer lá, na verdade, né? Então, depois que foi desenvolvida toda a arte, a gente mandou fazer essa gráfica lá em Minas Gerais. E aí chegou minha solapa. Uma solapa com um nível de qualidade, né, de excelência. Papel com gramatura grossinha, invernizado, uma arte legal também. Então ficou algo muito interessante, né, visualmente. Quando eu chegava dos mercados para apresentar para os compradores, para os gerentes, para os donos de mercado, então eles já olhavam com outros olhos. Eu gostei dessa embalagem diferente e tal. A gente está acostumado aqui com uma embalagem mais simples e tal, mas a sua chama atenção, a sua tem um diferencial. É simples também, mas é diferenciada. Então isso foi o que eu ouvi muito e foi o que abriu as portas para eu conseguir vender, né, para eu conseguir uma marca nova, né, chegando no mercado, conseguir se inserir. Então, depois, com o tempo, a gente reinvestiu e foi para outra embalagem. Embalagem já de sachê impresso, né? Então, a embalagem laminada já, de PP mais PP. Em vez de ter uma espessura como essas de saquinho transparente liso, que é a espessura de 0,7, 0,8 miligramas, miligramas não, milímetros. A outra embalagem aqui, já de sachê impresso, a embalagem nova, já é uma embalagem já com 14 milímetros de espessura, laminada, enfim, uma qualidade melhor, né? Mais barreira ainda. E aí a impressão também já em toda a embalagem, né, chamou mais atenção ainda, deu uma qualidade melhor, e a gente colocou a areazinha de transparência ali também para o cliente ver o produto de fato como é dentro, que eles gostam, né, de ter esse contato visual com o produto de fato, é bom, é importante. Então a gente cresceu muito depois dessa embalagem nova, porque fomos elogiados por todos os clientes, 90%, 99% dos clientes, e abriu portas para a gente, que a gente saiu de uma linha popular para uma linha quase premium, vamos dizer assim, porque eu considero uma embalagem premium, né, uma linha de temperos premium, por exemplo, a da Kitano, que é uma embalagenzinha já com ziplock, uma gramatura ainda maior do plástico da embalagem, né? Então tem algumas diferenças também para uma marca, uma linha premium de sachês de tempero. Então a minha, vamos dizer que está no último patamar de uma linha popular. Depois dessa embalagem minha que eu tenho, agora seria uma embalagem premium. Então, da linha popular, eu estou ali no top ali, em relação à embalagem, né? Então, esse é o próximo passo agora, criar uma linha premium.
Então, como eu falei com vocês, essas são as embalagens, né, da Kitano. Também passamos ali a embalagem da outra marca, né, Que Sabor, que é uma marca que a gente vê bem, né, que eles metamodelaram a Kitano, né? Então, até no nome, né, botaram Que Sabor. A embalagem também, o design gráfico da embalagem, a arte, né, ficou bem similar. A Kitano tem um saquinho, uma saca, né, com o produto dentro. Eles têm uma cubucazinha com o produto também, né, com transparência ali com o produto dentro. Então, assim, a gente consegue perceber, né, que eles metamodelaram bem com precisão a Kitano. Só não botaram um ziplock na embalagem deles, para quem o ziplock encarece bastante a embalagem, né? Mas eles, como metamodelaram essa marca, onde a Kitano está, eles estão também, e eles conseguem vender a um preço mais barato, né, já que a embalagem deles é mais barata. E a margem de lucro também é altíssima. Quando você chega no nível desse, a margem sobe muito. E eu vou dar um exemplo bem rápido aqui. A gente já fez a conta da folha de louro de um produto popular, né, vendendo a 99 centavos 3 gramas. A da Kitano são 4 gramas, 1 grama a mais, por 2,19, se eu não me engano. Então, assim, eles mais que dobraram de margem. Então, é muita margem. Se a lucratividade vendendo a 66 centavos para o mercado vender de 99 já era grande, a Kitano dobrou essa lucratividade. Então, em vez de vender de 66 centavos, eles vendem pelo menos a 1,30, 1,40. Então, para o mercado poder vender de 2,10, 2,20. Da Kitano não, gente. Tô com o nome da Kitano na boca, mas é da Que Sabor. A folha de louro a 2,19 é da Que Sabor, que a gente viu aí no vídeo. Eu tô falando aqui Kitano, mas é da Que Sabor. A da Kitano é muito mais cara, na verdade. É 2,89, 4 gramas de folha de louro. Então, esses números aí correspondem à folha de louro da Que Sabor. A da Kitano, a lucratividade é maior em percentual e em volume de dinheiro também. Então, assim, mas vocês já entenderam, né, que a margem e o volume de dinheiro se multiplicou aí quando você vai para uma linha de temperos em sachê premium. Mas isso é só para vocês entenderem que existem a linha de temperos de sachê popular. Dentro dessa linha popular tem o tipo de embalagem de entrada, tem o tipo de embalagem intermediário e tem o tipo de embalagem mais topzinha. Depois, se você quiser crescer, ou você mantém sua linha popular e cria uma linha premium, ou você migra de sua linha popular para uma linha premium, um outro tipo de embalagem, tipo a da Kitano ou da Que Sabor, por exemplo, que é um apelo visual, né, muito mais apelativo, mais chamativo, mais qualidade na embalagem, na gramatura da embalagem, nas cores, em tudo, enfim, na arte gráfica e marketing, né? Porque o marketing de branding é tudo para marcas desse porte, desse nível, que querem ser estaduais ou nacionais até. Agora, o importante aqui também, outro ponto, é saber o cliente final. O cliente que cada tipo de fábrica vai atender. A fábrica que produz uma linha popular vai atender o pequeno e médio varejo, pequeno e médio mercado de bairro, hortifruti, peixaria, açougue, certo? E já a linha de sachê premium vai atender redes de mercado, redes de atacadão, atacarejo, extra, pão de açúcar, etc. Esses mercados que são grandes redes. Então é outro tipo de distribuição, outro tipo de tudo, de embalagem, de margem, de tudo, porque os custos também realmente são outros, entendeu? Então é bom explicar para vocês ficarem cientes das diferenças de cada um, mas também da diferença dos clientes de cada um, porque você não pense que vai fazer uma linha popular e vai vender para os mesmos clientes de quem tem uma linha premium, por exemplo. É diferente a clientela. Outra coisa
tem outra opção também. Você pode atrair outro tipo de clientela, outro tipo de público, sem ser mercado, hortifruti, peixaria, açougue. Você pode atender restaurantes, bares e restaurantes, e até também mercados que vendem aquele frango assado na frente no dia de sábado e tal, mas o forte seria mais restaurantes, porque você pode criar sua linha food service, ou seja, você vai fazer uma linha de temperos em sachê, porém sachês maiores, com gramaturas maiores. Por exemplo, o corante, né, o coloral. Em vez de você fazer uma embalagenzinha, um sachê com 50 gramas, que é o padrão, né, você vai fazer um saquinho maior com 300 gramas, com 500 gramas, com 1 quilo, entendeu? Um volume maior, porque restaurante usa muito, né? Então você vai fazer embalagens maiores, consequentemente também vai ter preços maiores, e seguindo aquelas margens, ou até um pouco menos, pelo volume de dinheiro ser maior, né? Você pode reduzir um pouco o percentual, mas tem essa opção também de atender restaurantes, fazer o food service. Então você fazendo alguns itens, vamos dizer aí uns 10 a 20 tipos de temperos, e oferecendo para os restaurantes da sua cidade. Então é uma opção também, e aqueles restaurantes vão comprar de você toda semana, ou 2 vezes por semana, ou a cada 15 dias, entendeu? Dependendo do volume de venda do restaurante, dependendo da quantidade na embalagem que você fizer. Tem essa opção também. Temperata tem essa linha de sachês, que ela vende para o varejo, né? O consumidor final. E tem também a linha food service, que são embalagens maiores para restaurantes, para grandes famílias, quem consome mais e tem um valor agregado, né, maior, como vocês estão vendo aí. ...250 gramas de cravo. Chimichurri, 500 gramas, R$23. E aí vocês estão vendo não, vocês viram agora, né, a Temperata, que é uma marca que ela tem os dois. Ela tem uma linha em sachê premium, com embalagem legal, né, bem, apelo visual bem legal, com ziplock, e aí ela também tem uma embalagem maior para a linha food service, que como ela é uma grande marca, ela vende em grandes redes de supermercado e atacadões, então ela tem a linha para o varejo e para o dono de restaurante também, que ela vende no atacadão. Ela não oferece direto para os mercados, ela vende no atacadão, e o dono de mercado que vai comprar os itens lá, os ingredientes no atacadão, compra também um tempero lá na embalagem maior. Então você pode, além de vender para restaurante, no início você vai vender para restaurante. Quando você crescer, chegar ao ponto de vender para atacadão também, você vai poder também incluir e ter essa nova clientela, além dos restaurantes, os supermercados maiores, atacadistas. E na próxima aula você vai aprender como criar a linha de temperos premium, aquelas de embalagem PET e no moedor. Fica com a gente que vocês vão aprender tudo sobre uma linha premium de temperos.